Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024. Estamos aqui, galera, para falarmos de novo sobre eleições 2024. Pois é, esse ano é bem movimentado, né, pessoal? Vai ter eleições aqui no Brasil também, agora em outubro. Ontem falamos sobre eleições que vão ocorrer nos Estados Unidos em novembro, eleições presidenciais. Hoje vai ter o encerramento da conferência lá, democrata, né, lá nos Estados Unidos, pessoal. Vamos estar acompanhando também, mas hoje vamos falar sobre o Brasil. Vamos ter eleições municipais agora em outubro, e é muito importante, né, pessoal, porque são eles que vão estar aí governando as nossas cidades, né? Então, saiu pesquisa Datafolha das duas principais capitais, dois principais colégios eleitorais aqui do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos lá dizer o que traz aí o site G1 sobre o Rio de Janeiro para nós, pessoal. Pesquisa Datafolha. Paz tem 56%, Ramagem 9% e Tarcísio 7%. De acordo com a margem de erro, 3 pontos percentuais. A pesquisa entrevistou eleitores de 16 anos ou mais, 20 e 21 de agosto. E saiu hoje a pesquisa, pessoal. Vamos lá, está fresquinha, né? Vamos ler aqui o que diz o site do G1. Eduardo Paz, do PSD, segue na liderança da corrida da Prefeitura do Rio de Janeiro na eleição deste ano aí. Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo, hoje, dia 22, o levantamento é o primeiro após o término dos registros de candidatura na Justiça Eleitoral, pessoal. A pesquisa mostra o atual prefeito com 56% das intenções de voto, uma oscilação positiva dentro da margem de erro, uma relação aos 53% da pesquisa anterior, feita dia 2 e 4 de julho. Na sequência, vem Alexandre Ramagem e Tarcísio Mota, com 9% e 7%, respectivamente. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão em empate técnico, né, pessoal? A pesquisa foi feita presencialmente entre os dias 20 e 21 de agosto, com 1.106 eleitores de 16 anos ou mais. Foi encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, sob o protocolo RJ 07042/2024. Intenção de voto para prefeito no Rio de Janeiro, primeiro turno, pessoal. Eduardo Paes saiu de 53% para 56%. Muito bem. Esse aí é o Eduardo Paes, né, pessoal? Vamos lá. O Alexandre Ramagem, pessoal, caiu de 14% para 13%, né? Deixa eu ver aqui. Continuar aqui, ó. Tarcísio Mota, de 7% para 9%, Rodrigo Amorim, de 3% para 2%, Marcelo Queiroz, de 2%, continua 2%, Ciro Garcia, 2% era 3%, Juliette Panjota, 1% era 3%, Carol Esponza, 1%, era 0%, Henrique Simonardi, 0%, continua o mesmo 0%, branco nulo ou nenhum dos candidatos, 13%, era 14%, e não sabe ainda quem votar, 5%, pessoal. Pesquisa espontânea. A Datafolha pesquisou a intenção de votos espontânea, em que o nome dos candidatos não são apresentados. Vamos ver aí os resultados, pessoal. Eduardo Paes, 31%, Alexandre Ramagem, 6%, Tarcísio Mota, 2%, no atual, 1%, outras respostas, 4%, branco, nulo, nenhum, 8%. Segundo turno. O Datafolha também perguntou em quem os candidatos votariam num eventual segundo turno. Vamos lá os números, pessoal. Alexandre Ramagem versus Eduardo Paes. Eduardo Paes, 68%, Alexandre Ramagem, 18%, branco, nulo, nenhum, 11%, não sabe, 3%. Eduardo Paes versus Tarcísio Mota. Eduardo Paes, 62%, Tarcísio Mota, 21%, e branco, nulo ou nenhum, 14%, e não sabe, 3%. E a rejeição, pessoal, como é que está aí a rejeição? Ciro Garcia, 24%, era 27% em julho. Alexandre Ramagem, 23%, era 21% em julho. Tarcísio Mota, 22%, continua mesmo patamar. Eduardo Paes, 19%, também continua mantendo aí 19%. Rodrigo Amorim, 16%, era 18%. Carol Esponza, 16%, era 15%. Marcelo Queiroz, 15%, era 19%.
Juliette Pantoja, 14%, era 15%. Henrique Simonatti, 14%. Na pesquisa de julho, candidato do PCO era outro, né? Rejeita todos, não votaria em nenhum, 5%, era 6%. Votaria em qualquer um, não rejeita nenhum, 3%, continua no mesmo patamar. E não sabe, 11%, era 9%. Então, o pessoal já está começando aí a escolher os seus candidatos, né? O grau de conhecimento do candidato. Eduardo Paes, conhece muito bem, 68%. Um pouco, 21%. Só de ouvir falar, 9%. Não conhece, 1%. Ciro Garcia, conhece muito bem, 14%. Um pouco, 25%. Só de ouvir falar, 36%. E não conhece, 3%. Tarcísio Mota, conhece muito bem, 19%, um pouco, 19%, só de ouvir falar, 29%, e não conhece, 33%. Marcelo Queiroz, conhece muito bem, 3%, um pouco, 15%, só de ouvir falar, 28%, e não conhece, 54%. Alexandre Ramagem, conhece muito bem, 12%, um pouco, 14%, só de ouvir falar, 22%, e não conhece, 53%. Rodrigo Amorim, conhece muito bem, 4%, um pouco, 14%, só de ouvir falar, 26% e não conhece, 56%. Juliette Pantoja, conhece muito bem, 1%, um pouco, 5%, só de ouvir falar, 15% e não conhece, 79%. Henrique Simonardi, conhece muito bem, 0%, um pouco, 4%, só de ouvir falar, 11% e não conhece, 85%. E Carol Sponza, conhece muito bem, 3%, um pouco, 11%, só de ouvir falar, 16% e não conhece, 66%. Esse aí é o nível de conhecimento dos candidatos e a situação aqui no Rio de Janeiro, pessoal. Agora nós vamos para São Paulo atualizar também os dados da pesquisa do Datafolha em São Paulo, pessoal. Boulos tem 23%, Marçal sobe. Peraí, pessoal, vamos lá. Marçal sobe para 21% e Nunes registra 19% em empate técnico triplo na disputa lá em São Paulo, pessoal. A margem de erro da pesquisa de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o levantamento foi feito também entre dia 20 e 21 de agosto, pessoal. Saindo hoje aí a Datafolha, vamos lá. Divulgar, né, hoje também, pessoal, dia 22, com intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. A primeira, após o registro oficial das candidaturas, mostra o deputado federal Guilherme Boulos, com 23%, o influenciador Pablo Marçal, com 21%, e o prefeito Ricardo Nunes, com 19%, empatados aí tecnicamente. A margem de erro da pesquisa de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, completamente indefinida a situação lá em São Paulo, né, pessoal? Boulos se manteve estável no mesmo patamar de levantamento do início de agosto, quando tinha 22%. Ele agora divide a liderança com Marçal, que cresceu de 14% para 21% nesse período, e com Nunes, que oscilou negativamente, o autoprefeito aí para 20% para 19%, pessoal. Depois aparece o apresentador José Luiz da Atena, que recuou de 14% para 10%, e a deputada Tabata Amaral, que oscilou de 7% para 8%, empatados aí tecnicamente. Vamos lá. Guilherme Boulos, 23%, era 22%, Pablo Marçal, 21%, era 14%, Ricardo Nunes, 19%, era 23%, Datena, 10%, era 14%, Tabata Amaral, 8%, era 7%, Maria Helena do Novo, 4%, mantém 4%, João Pimenta, 1%, eram 2%, Bebeto Haddad, 1%, não era candidato na pesquisa anterior, Ricardo Senesi, 0%, Altino Prazeres, 0%, era 1%, Branco Nulo, nenhum, 8%, e não sabe, 4%, eram apenas 3%. Vamos ver a intenção de voto aí da galera, pessoal. Vamos lá. A pesquisa da Datafolha foi realizada aí com 1.204 pessoas, de 16 a 21 anos, ou mais, né, de dia 21 de agosto, foram registradas aí na Justiça Eleitoral sob protocolo aí, né, galera, lá em São Paulo. Vamos lá aqui. Pessoal, está subindo aqui subindo aqui o... Vamos continuar, pessoal. É assim mesmo, né? A gente está gravando e vai subindo aí. Não tem problema não. É importante a gente continuar, né? Muito bem. Porque eu liguei o computador faz pouco tempo, aí fica subindo as... Desculpa, galera, vou ter um pouquinho de paciência, né? Isso é importante. Vamos lá. Foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP 08344-2024 o nível de confiança de 95%.
Pesquisa espontânea. No cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, 48% ainda estão indecisos em quem votar. Os números, pessoal, nós vamos falar já já, mas antes eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que chegou até aqui a esse conteúdo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Nem precisa esperar o vídeo terminar, já está quase no finzinho, mas taca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos, que seja aqui igual aconteceu ainda agora, começou a subir uma notificação atrás da outra, e assim o canal Justiça em Foco Notícias quer ser na vida de vocês aí, está sempre junto, sempre chegando com vocês, trazendo informações, né? Falamos sobre as eleições no Rio de Janeiro, agora estamos falando das eleições de São Paulo. Deixe seu comentário o que você acha. Eleições aqui no Rio de Janeiro já praticamente decidida. Eduardo Paes aí na liderança, muito provavelmente vai ganhar em primeiro turno. Lá em São Paulo a situação está completamente indefinida, não se sabe, né? Muito provavelmente vai haver segundo turno lá em São Paulo, ainda vamos ver entre quem será, né? Se vai ser entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes ou Pablo Marçal e Ricardo Nunes, tudo pode acontecer lá em São Paulo, né, pessoal? Então estamos acompanhando, quero te convidar a se inscrever no canal, quero te convidar também a deixar o seu like. Sim, pessoal, o seu like é muito importante para que o YouTube reconheça que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal. Pessoas especiais assim como você que chegou aqui pela primeira vez no nosso conteúdo. Pessoal, mas se você não gostou do conteúdo, dedinho para baixo, que é para nós também sabermos que precisamos melhorar, não é mesmo, pessoal? Eu conto aí com a sua presença, conto com o seu comentário, deixe seu comentário que você pensa aí através desse conteúdo. Assista os nossos outros vídeos, quero convidar você também a assistir os nossos outros vídeos, comente, compartilhe, fique à vontade, a casa de vocês, aceito sugestões, também já fiz vídeo aqui, sugestão de inscrito do canal, deixe sua sugestão que você gostaria de assistir aqui no canal Justiça em Foco Notícias agora, que deu uma acalmada aí nas notificações. Vamos voltar lá para terminar aqui o vídeo de São Paulo, pesquisa espontânea, pessoal, os números quando o candidato, né, eles não são apresentados para o eleitor e ele fala o nome dele mesmo sem ele ser citado, né? Guilherme Boulos, 17% era 14%, Pablo Marçal, 13% era 6%, Ricardo Nunes, 7% era 10%, Tabata Amaral, 4% era 2%, Datena, 2% era 3%, atual prefeito, no atual, 2% era 3%, Maria Helena, 1%, não pontuou na última pesquisa, o candidato do PT de Lula, 1%, continua 1%, outras respostas, 2% eram 7%, em branco, nenhum, 5% era 11%, não sabe ou se recusou a responder, 44%. Provavelmente colocaram aí o presidente Lula, né, o atual presidente da República, então, portanto, o candidato do PT, ou no PT, um candidato indicado por Lula, né, continuou aí 1%, né, não houve mudança aí, mostrando que as eleições municipais não estão sendo, na verdade, coladas aí com padrinhos políticos, não são os padrinhos políticos que estão definindo as eleições municipais aqui no Brasil, né, pessoal? Isso é muito interessante. Segundo turno. No eventual segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes seria reeleito com 47% dos votos válidos e Guilherme Boulos, do PSOL, teria 38%, segundo pesquisa do Datafolha. Mas vamos lá. Ricardo Nunes, 47% era 49%, Guilherme Boulos, 38% era 36%, branco, nulo, 13%, continua 13%, e não sabe, 2%. O Datafolha não fez um cenário de segundo turno entre Marçal e Boulos, nem entre Marçal e Nunes, porque a pesquisa anterior, o candidato do PRTB, ainda não havia empatado tecnicamente com eles, pessoal. Muito bem. E a rejeição? Como é que é a rejeição aí, pessoal? Boulos, 37%, aparece como candidato com maior rejeição, seguido por Marçal, 34%, e Datena, 32%. Vamos lá, a lista completa, né, pessoal? Guilherme Boulos, 37%, era 35%, Pablo Marçal, 34%, era 30%, Datena, 32%, era 31%, Ricardo Nunes, 25%, era 24%, Bebeto Haddad, 18%, não estimulado na última pesquisa, Tabata Amaral, 18%, era 16%, João Pimenta, 17%, continua mantendo aí o 17%, Altino Prazeres, 14%, era 20%, Maria Helena, 14%, era 16%, Ricardo Senedes, 18%, manteve o 12%, rejeitar a todos, não votaria nenhum 3%, manteve
o 3%, votaria em qualquer um deles, não rejeita nenhum, 1% era 2%, e não sabe eram 5%, pessoal. Em qual candidato você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para prefeito de São Paulo, pessoal? Vamos lá. Datena, 98%, Ricardo Nunes, 85%, Guilherme Boulos, 84%, Pablo Marçal, 67%, Tabata Amaral, 61%, Maria Helena, 40%, João Pimenta, 23%, Bebeta Haddad, 23%, Ricardo Senesi, 14%, Altino Prazeres, 12%, pessoal. Pois é, esse aí é o cenário das eleições aqui no Brasil. E aí, deixe seu comentário também, quero te convidar. Siga-nos nas redes sociais, sim, tem canal Justiça em Foco, notícias em todas as redes sociais, é só nos procurar lá, galera. Fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos, fiquem todos com Deus, um forte abraço e não se esqueçam, hein, pessoal, aqui será sempre uma questão de justiça. Obrigada e até amanhã, se Deus quiser.